Livro dos Salmos, capítulo 42, verso de número 1 ao último verso. Quem encontrou, diga amém. Amém. Para o mestre de música. Como a costa anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Minhas lágrimas têm sido o alimento dia e noite, pois me perguntam o tempo todo: onde está Deus? Quando me lembro dessas coisas, choro angustiado, pois eu costumava ir com a multidão, conduzindo a procissão à casa de Deus, com cantos de alegria e de ações de graça, entre a multidão que festejava. Por que você está assim tão triste, oh minha alma? Está aqui tão perturbada dentro de mim. Põe a sua esperança em Deus, pois eu ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador, o meu Deus. Minha alma está profundamente triste. Por isso me lembro desde a terra do Jordão, das alturas de Hermon, desde o monte Mizar. Abismo chama abismo, ao rugir das tuas cachoeiras, todas as tuas ondas e vagalhões se abateram sobre mim. Concede-me, ó Senhor, o seu amor fiel de dia, de noite esteja comigo a sua canção. É a minha oração ao Deus que me dá a vida. Direi a Deus, minha rocha: por que te esqueceste de mim? Por que devo sair vagueando e pranteando, oprimido pelo inimigo? Até os meus ossos sofrem agonia mortal quando os meus adversários zombam de mim, perguntando-me o tempo todo: onde está o seu Deus? Por que você está tão triste assim, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois eu ainda o louvarei. Ele é o meu Senhor e o meu Deus. Vamos orar. Querido Deus, nós te rendemos graças nessa tarde. Te agradecemos, Deus. Tu és a nossa rocha, em quem podemos confiar. Nós depositamos a nossa confiança unicamente, exclusivamente em Ti. Conhece os nossos corações, a nossa alma, conhece o nosso ser. Restaura a nossa vida, Senhor. Restaura o nosso vigor. Dá-nos a alegria da salvação, ó Deus. Fala conosco nessa tarde, Senhor. Tira de nós aquilo que não Te agrada e fortalece a nossa fé em Ti. Em nome de Jesus, ó Deus. Que o Senhor possa falar conosco, que as portas do inferno não prevaleceram contra a igreja do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Você pode sentar, meus irmãos. Queridos, como é bom estar na casa do Senhor. É aqui onde nós aprendemos, onde nós crescemos, é onde nós criamos os nossos filhos, é onde os nossos parentes estão, os nossos irmãos da fé estão. É aqui onde nós podemos ter alívio das nossas dores, como um refúgio. Nós podemos estar na casa do Senhor. O salmista, quando ele escreve esse Salmo 42 e o Salmo 43, ele não pode mais estar na casa do Senhor. Ele está exilado. Não se sabe ao certo o porquê do seu exílio, mas ele está exilado. Ele era um levita, era alguém que mexia com a música. E alguém que mexia com a música estava exilado junto de pessoas que não tinham o mínimo de respeito à sua fé. Não tinha de forma nenhuma compaixão por ele ser um levita, por ele ser um salmista, por ele ser aquele que tomava conta do louvor.
Esse salmista está longe de Jerusalém, onde Deus habitava. Ele está ao norte, distante ali, com pessoas que ele considera como inimigos, porque são pessoas que o atacam constantemente, são pessoas que trazem para ele zombaria, e essa zombaria traz para esse salmista uma tristeza profunda. E esse Salmo 42 é um salmo triste, é um salmo angustiante, onde você encontra, como é diferente das epístolas, das histórias, dos livros de revelações, eles empolgam a nossa alma. Mas os salmos, ele fala conosco de uma maneira diferente, porque nós sentimos isso que esse salmista está sentindo. O que ele passou, nós, vez por outra, passamos. Quem nunca ficou angustiado, quem nunca foi abatido, quem nunca ficou triste, quem nunca ficou com a sua alma perturbada, quem nunca foi acusado injustamente, quem nunca foi condenado injustamente, quem nunca sofreu acusações sem ter o mínimo de culpa. Pois é, o salmista está longe, exilado, e as pessoas xingando, blasfemando contra o Deus que ele servia, e perguntando copiciosamente para ele: onde está o seu Deus? E nesse capítulo 42 você encontra o clamor de uma alma sedenta por Deus, que não pode mais estar aqui como nós estamos, que não pode estar dentro da casa do Senhor, e por isso essa angústia toma conta do seu coração ao ponto de ele ter uma tristeza muito grande. Alguns consideram esse capítulo 42 como um capítulo depressivo, onde você encontra em pessoas depressivas os mesmos sintomas que você encontra no salmista dos filhos de Corá. E perceba que então esse salmo é dividido em duas partes. A primeira parte você vê o clamor de uma alma suspirando por Deus, e a segunda parte parece que abate o coração do salmista, o sentimento de abandono, e ele faz perguntas a Deus porque o abandonou. E perceba que no verso 1, distante de Jerusalém, distante da casa do Senhor, ele era um obreiro, era alguém que servia na casa do Senhor, era alguém que estava acostumado a liderar o grupo indo para Jerusalém. E esse homem agora está distante, e ele, como um observador, está observando. E veja o que ele observa no verso 1: como a corça anseia por águas correntes, assim a minha alma anseia por ti, ó Deus. O salmista parece, como um observador, está observando uma corça, e eu muitas vezes confundi a corça do capítulo 42 com aquela mesma, com a sarça. Corça e sarça parecem muito, e eu confundi, eu pensava antes de estudar há anos atrás, como é que ele viu uma corça, né? Confundindo com a sarça. Mas a corça aqui era um animal, tipo Bambi, para simplificar, era um veado, um cervo, uma corça, um animal que pesava cerca de 150 quilos, um animal que não segurava, não tinha muita gordura no seu corpo. Logo, rapidamente esse animal precisava de água para se manter vivo, e ele suspirava e saía em desespero categórico, correndo atrás de uma água, atrás de um ribeiro, atrás de um riacho, atrás de alguma coisa que ele pudesse ali encontrar água, como se a sua vida dependesse disso. E o salmista está olhando esse acontecimento, e ele usa essa corça como exemplo. Ele diz: como a corça anseia por águas correntes. Ela está com sede, ela está ansiando por água, ela quer matar a sua sede, e ela vai desesperada, fungando, querendo achar a água. Ela procura em todo lugar, o sol castigante, o deserto enorme, e ela procurando desesperada por água. Você já sentiu sede ao ponto de você sair desesperado procurando alguém para dar um copo com água? Pronto, a sarça, a corça, ela sai exatamente assim, disparada, procurando águas correntes. Então o salmista, que está distante, exilado, olha para aquela situação e diz: assim como essa corça anseia por águas para saciar a sua sede, para matar a sua sede, a minha alma, aquilo que eu tenho dentro de mim, aquilo que me faz diferente de um robô, de uma máquina, a minha alma, aquilo que Deus deu para mim, a minha alma anseia por ti, ó Deus. Da mesma forma que uma corça, ela procura ansiadamente, ela procura incessantemente por águas correntes, o salmista diz: a minha alma anseia da mesma forma por ti, ó Deus. Eu busco incessantemente
somente encontrar a Ti, ó Deus, como se a minha vida dependesse disso. Ele disse que ele ansiava por Deus. Perceba que nessa época em que nós vivemos, nesse período de pandemia, muitos não podiam congregar. E eu me lembro do primeiro culto online que nós tivemos. Culto online não existe. A primeira transmissão de um culto que nós fizemos aqui. E foi triste. Foi triste porque eu não via os rostos dos meus irmãos na igreja. Foi triste porque eu tinha que me contentar com a câmera olhando para a minha cara. Foi triste porque mesmo sabendo que em casa os irmãos estavam ali observando, cultuando, era difícil estar aqui com 2 ou 3 pessoas. Na primeira vez estávamos em 2 ou 3, não me lembro certo. Mas é difícil. O salmista, ele distante de Deus, distante do monte, distante do templo, distante do trabalho, distante do serviço, ele lá sendo zombado, sendo atacado, sendo caluniado, ele olha para uma corça desesperada e diz para Deus: como essa corça, Deus, porque ele está tendo aqui um diálogo, como essa corça anseia por águas correntes, assim a minha alma anseia por Ti. Eu quero estar na Tua presença, eu quero estar na Tua casa, eu quero estar com os meus irmãos, eu quero poder continuar servindo. Ele tinha um anseio, e esse anseio era por estar junto a Deus, na presença de Deus, junto com os seus irmãos, junto com os outros levitas, junto com os outros sacerdotes, junto com os sumos sacerdotes. Ele queria servir a Deus. Isso não é característica apenas de um homem que serve a Deus como um levita, mas de todo aquele que está distante da casa do Senhor. Todas as vezes que um cristão salvo, genuíno, se afasta de Deus, ele não tem alegria distante da casa do Senhor, ele não tem felicidade longe desse antro, não. Ele tem tristeza, ele anseia por estar na casa do Senhor e tendo como dentro da casa do Senhor o Deus que o chamou. A vontade dele aqui era se relacionar com Deus. Ele queria, como aquela corça necessitava de água, ele necessitava de Deus. E esse talvez seja o grande defeito do século 21 para a maioria dos cristãos. Eles não anseiam mais por Deus. Eles não anseiam mais em estar na casa do Senhor. Tratam a casa do Senhor como secundária. É opcional, eu vou se der. Não tratam a casa do Senhor como os salmistas tratavam, como os profetas tratavam, como Davi disse: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Sabe, as pessoas que estão em hospitais gostariam de estar sentado no banco que você está sentado. Eu acredito que se você fosse perguntar para elas agora, você queria sair daqui e entrar numa congregação para lá se relacionar com Deus, deixando tudo isso aqui para trás, eu tenho certeza que 99,9% delas diriam: eu queria estar sentado cultuando ao meu Deus, queria estar na casa do Senhor junto com os meus irmãos, queria ansiar por Deus. O problema é que o dia a dia vai nos afastando aos poucos da presença do Senhor. E veja o que ele diz no verso 2, ele continua se declarando para Deus: a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar na presença de Deus e apresentar-me a Ele? Veja que esse homem está exilado, ninguém sabe ao certo o porquê que ele está sendo exilado, mas ele está distante de Deus, ele está distante do templo, ele está distante dos seus irmãos sacerdotes, ele não pode mais servir, e pelo contrário, ele está com ímpios, o acusando injustamente e blasfemando contra ele. E no verso 2 ele diz: a minha alma tem sede. Veja que ele declara, ele mostra o que está acontecendo dentro dele. Às vezes a gente está com um sorriso aberto aqui, indo para todo mundo, mas dentro de nós só Deus sabe. Se Deus pudesse abrir hoje um leque do seu coração, tirar ele para fora e expor aqui, qual seria o salmo que o seu coração cantaria? Qual seria o louvor que estaria por dentro do seu coração? Ou será que não teria? Será que tem angústia, tristeza, vingança, raiva? Veja que o salmista está abrindo o seu coração e mostrando o que se passa dentro dele, longe da casa do Senhor. Ele diz: a minha alma tem sede de Deus. Logo no verso 1 ele diz que ansiava por Deus. Agora ele diz que não apenas anseia a alma dele, mas ela tem sede, como uma pessoa que precisa beber, uma pessoa que precisa tomar água para poder se manter viva. Essa minha alma tem sede de Deus, ela anseia por Deus, ela quer Deus para não morrer. Sabe, meus irmãos, nós já nascemos mortos em delitos e pecados.
fracos, mas quando Cristo nos dá vida e temos vida em abundância, sabe o que acontece? A nossa sede, ela é saciada todos os dias das nossas vidas. Quando você chega aprendendo da palavra, se alimentando dela, a sua sede, ela é saciada, mas é uma sede que no outro dia ela volta a ter, e você tome a ouvir o Evangelho de novo, a ler a palavra, a meditar nas Escrituras, e ela vai sendo saciada. É um anseio e uma sede que é saciada todos os dias até o último dia, para que quando chegar na eternidade lá, você desfrute da presença do Senhor todos os dias lá, e nunca mais voltará a ter sede, porque vai estar se alimentando de Deus todos os dias. Ele disse: a minha alma tem sede de Deus. Como podemos saber se a nossa alma tem sede de Deus? Hoje, e eu faço algumas perguntas para você saber se a sua alma tem sede de Deus. Primeira, você anseia estar na presença de Deus quando você pode? Você anseia estar lá? Você marca na sua agenda: aquele é o meu horário de estar com Deus. Você anseia estar na presença de Deus? Você tem prazer em orar, em se relacionar com Ele, falar com Deus? Isso é prazeroso para você? Ou é uma obrigação? Ou é algo obrigatório, algo ruim, algo que cansa, algo que machuca os joelhos? Se você tem sede de Deus, então você pode ter certeza que você vai ter prazer na oração, na leitura das Escrituras. Você tem alegria em vir para a igreja? Ou será que, eu tenho que ir para a igreja? Poxa, podia estar fazendo outra coisa. Podia ir passear. Eu tenho que ir para a igreja. Será que é uma obrigação ou é um prazer? Sabe, meus irmãos, quando nós temos prazer em estar aqui, a nossa alma, ela é sedenta por Deus, ela é saciada pelo Deus que se revela através da sua palavra e que vem receber o culto. Mas se nós não temos prazer, não temos sede de Deus, então não vamos ter sede de estar na igreja. Você percebe que vejo pessoas no Facebook que colocam: eu não estou indo para a igreja, mas eu continuo tendo fidelidade a Deus. Como? Onde? Não ora, não lê, não se relaciona com o povo de Deus, mas diz que tem sede de Deus, que anseia por Deus, que é fiel a Deus. Como pode dizer que é fiel a Deus deixando de fazer aquilo que Ele manda? Impossível! Você gosta do estudo bíblico? Isso é gostoso, é prazeroso. Sabe, meus irmãos, nós temos, não é uma característica apenas de ministros gostar do estudo bíblico, é de todo crente salvo em Cristo Jesus. Eles amam ler a Bíblia, eles amam se relacionar com Deus, eles amam conhecer mais de Deus, eles amam conhecer a palavra de Deus, eles amam ter uma devoção a Deus. Você tem feito isso? Você deseja conhecer mais a Deus? É um anseio que está na sua mente: eu quero conhecer mais a Deus. Me lembro que quando fui para a igreja, saindo de uma outra religião, quando cheguei lá, não conhecia nada do Deus que eu servia. Nada. Na minha antiga religião eu conhecia muito de tudo. Na minha religião nova, servindo ao Deus que a Bíblia chama de Deus verdadeiro, fiel, eu não conhecia nada. Eu perguntava como é que Deus fala, e as pessoas, ele deixou 66 livros, e a maioria das vezes a gente não lê. Mas nós dizemos: a minha alma tem sede de Deus, mas nós não conhecemos a palavra de Deus. Aí você percebe porque realmente muitas pessoas vão passar a vida com uma vida raquítica espiritualmente, porque não vão se relacionar com Deus. Vão se relacionar com o patrão, vão se relacionar com pessoas, vão se relacionar com o marido, com esposas, vão se relacionar com grupos, vão se relacionar com tudo, menos com Deus. É o que Augusto Nicodemo chama de teísmo cristão. O salmista está dizendo: a minha alma tem sede de Deus. E não é de qualquer Deus, é do Deus vivo. Em contraste com o Deus do Egito, com os deuses que eram cultuados, que eram deuses de barro, de ouro, de prata. Eles não podiam falar, eram deuses mudos que não respondiam à oração. O salmista está no exílio dizendo: a minha alma tem sede de Deus. E alguém pode dizer que Deus, o Deus que é vivo, o Deus que reina, o Deus verdadeiro, a minha alma tem sede dele. Queridos, a minha oração é que nessa tarde Deus desperte você e traga essa sede para que você se relacione com Deus e tenha prazer nesse relacionamento. Senão nada te vai fazer cristão. Levantar a mão e dizer: eu aceito Jesus, não vai te fazer cristão. Vir na igreja dia após dia não vai te fazer cristão. Hitler também ia para a igreja.
Isso não te faz cristão, como tocar piano não te faz um tecladista, um pianista. Veja que o que nos mostra que nós temos amor por Deus é essa sede, esse anseio. Detalhe, não deixe para sentir sede de Deus, fome de Deus, anseio por Deus quando você estiver exilado. E por vezes nós somos exilados, muitas vezes nós nos pegamos em cima de uma cama, impedidos e impelidos de vir para a igreja. Muitas vezes somos abatidos e cometidos por vários tipos de situações que nós não podemos conchegar aqui. O Estado nos proibiu de chegar aqui, de estar aqui. Passamos um ano, quase 2 anos nessa batalha, nessa guerra, abre e fecha, pode, não pode. Um autoriza, o outro manda fechar. Ou seja, muitas pessoas não podem estar congregando. Outras se impõem um autoexílio. Outras, que é tão grotesco quanto aqueles que podem vir e não vêm, são aqueles que se autocolocam no exílio. Eu não vou porque eu tenho medo do vírus. Você serve ao Deus vivo, Ele pode lhe proteger se Ele quiser, e se Ele não quiser, ainda que Ele não queira, Ele continuará sendo Deus vivo. Nós como cristãos não temos medo da morte, não vamos brincar com ela, mas não temos medo dela. Mas veja, o salmista diz: a minha alma tem sede do Deus vivo. E aqui você vê qual era um dos dramas que ele estava enfrentando. Quando poderei entrar para me apresentar-me a Deus? Quando eu poderei voltar a estar com os meus irmãos? Quando eu poderei voltar a estar lá, servindo no templo, servindo na casa, servindo aos irmãos, olhando para os rostos deles, pegando nas suas mãos, abraçando eles? Quando eu poderei voltar a ser restaurado como alguém que vai servir a Deus, irmãos? Nós somos chamados para ser servos, independente de cargo eclesiástico. Todos os irmãos são servos uns dos outros, amam uns aos outros, carregam os fardos uns dos outros, estão em plena harmonia uns com os outros. Logo nós sentimos a falta do apego, sentimos a falta do coração, de sentir calor humano. Estranho muito pessoas que dizem serem salvas, mas não têm falta de estar com vocês, de estar conosco. O salmista distante, exilado, quando é que eu vou ser restaurado a minha posição? Ele queria voltar a servir. Nós temos essa oportunidade de servir hoje, sim ou não? Quantos servem? Não, servir, irmãos, não é apenas dentro da igreja, é fora também, mas principalmente dentro. Nós podemos servir, e às vezes é difícil você dizer: nós vamos chamar todo mundo para lavar uma igreja, e você vê quem vem. Nós vamos pintar uma parede, nós vemos quem vem. Ou seja, nós percebemos que para servir aqui é difícil. Mas o levita estava distante de Deus, distante do templo, dizendo: quando poderei entrar? Quando eu poderei estar na presença de Deus novamente? Quando eu poderei servir novamente como aquele que foi chamado para servir a Deus, servir os irmãos? Porque o levita servia, as pessoas traziam suas ofertas, os levitas pegavam, levavam, cortavam, sangravam, cuidavam, limpavam, tocavam. Os levitas eram plena atitude, pleno trabalho. Esse homem está exilado sem poder fazer nada. Agora ele está dizendo: quando é que eu posso? Quando é que eu poderei voltar a me apresentar diante de Deus? Quando é que eu vou voltar a louvá-lo lá no templo com os meus irmãos? Quando é que eu vou voltar a ser útil na presença de Deus, na casa de Deus? Ele está distante, irmãos. E no verso 3 você conhece qual é um dos grandes males que afligiu ele. Ele diz: as minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, pois me perguntam o tempo todo, onde está o seu Deus? Assim como quando nós estamos alegres, nós temos vontade de comer. Quando tudo está bem, a gente quer comer numa pizzaria, numa churrascaria, queremos ir para vários lugares comer. Alguém diz: a gente tomar um café aqui, irmão, não é 10 minutos não. A gente arrisca na porta do irmão e vai tomar café, vai tomar uma sopa, está lá com ele, ou seja, é prazeroso. Mas quando estamos angustiados, sabe qual é a primeira coisa que some? A fome. A fome desaparece. Perdemos o apetite por comer, porque ela não sacia, meu evangelista, ela não alimenta. Você come, mas ela não alimenta. Ela não sacia a nossa fome, a nossa vontade. E aí o que acontece? Ela vai embora. Lembra de Ana? Sendo afligida, humilhada. Foi o que aconteceu com ela? Parou de comer. É notório que uma pessoa sendo afligida, sendo caluniada,
ela não tem prazer na comida, porque a comida também perde o seu sabor. Me lembro que quando estava distante dessa igreja, longe, em outro lado do mundo, podia comer carne todo santo dia. E você sabe que isso é uma grande coisa, né? Todos os dias comprar o que eu achasse melhor. E eu comprava um tablet e não tinha prazer nele. Comprava um celular do ano e não tinha prazer nele. Andava, saía de um lado e ia comer em restaurantes bons internacionais e não tinha prazer naquilo. Sabe por quê? Porque as minhas lágrimas, várias vezes, era o que me alimentava. O choro copioso era o que me alimentava. Era a esperança de voltar a estar com os irmãos uma vez mais, que me trazia: Senhor, será que um dia eu vou conseguir? E eu me lembro que quando entrei no avião, eu tinha medo do avião cair e eu não consegui chegar aqui, de tanto medo que eu tinha. E sabe o que me consolava? Nada. Eu chorava e chorava e chorava. O salmista está distante da casa, distante do trabalho de Deus. Ele diz: as minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite. De manhã, em vez de tomar um café, ele chorava. À tarde, almoço, em vez de almoçar, ele chorava. À noite, em vez de jantar, ele chorava. Só sabia chorar e chorar e chorar. E aqui eram as lágrimas que desciam copiosamente, descontroladamente. Às vezes você está triste, abatido, chorando, e não importa o local, não importa quem esteja, você chora e chora mesmo. E pronto, porque o seu interior está repleto de tristeza. Logo, nada vai te alegrar. O salmista está distante, essas minhas lágrimas têm sido o meu alimento. Ninguém consegue entender isso. Ninguém consegue reconhecer por que ele está fazendo isso. Mas ele está acontecendo isso com ele. Por que você está assim? Não sei, eu estou triste, eu só sei chorar. Vamos comer, não tenho prazer em sair. Vamos beber, também não tenho prazer nisso. Vamos conhecer uma cidade qualquer, não tenho prazer. Isso não me enche os olhos, isso não me enche o coração. A minha alma está profundamente angustiada, já disse Jesus, sentindo uma angústia tão grande, quando como Deus, olhando a situação que ia passar, a angústia veio sobre ele, e os discípulos que ele procurou estavam dormindo, e quando ele olha para isso, nenhuma hora pudeste velar comigo. Ele volta para lá, e ora, e chora, e transpira sangue. Depois ele volta, eles estão dormindo de novo, eles acordam ele, e essa minha alma está profundamente angustiada. Você consegue entender que a angústia, a tristeza faz parte da nossa vida como cristão também? Fuja daqueles que dizem que cristão não pode sofrer, que cristão não pode passar dificuldade. Fuja deles. Porque nós encontramos aqui o salmista dizendo: as minhas lágrimas era o que era o meu alimento de dia e de noite. Todas as horas eu só sabia chorar. Quando você se sente inválido, quando nada nem ninguém consegue resolver o teu problema, quando você olha para o céu e parece que ele está cerrado, de bronze. Quando você olha para a terra e parece que ninguém pode te socorrer. Sabe o que vem? Desespero, angústia, choro. E aí você se alimenta disso. É o que é o seu alimento, é o que vai saciar, colocar para fora. E aí às vezes a gente fica muito tempo guardando, né? Triste, guardando alguma coisa, alguma raiva, alguma angústia. E do nada você passa mal. E às vezes a gente chora quando não tem mais limites, quando não chegou no teto, quando o copo esborra, é que a gente chora. O salmista está longe, no cativeiro, sendo afligido e chorando copiosamente, dia e noite. De dia com o maior sol e ele chorando, à noite da mesma forma. E à noite parece que quando a noite vem, aí é que o negócio esquenta, quando o silêncio bate. Parece que o choro e as lágrimas vêm ao nosso coração porque estamos tristes. E ele diz qual é o motivo da sua tristeza. Pois me perguntam o tempo todo: onde está o seu Deus? As pessoas que zombavam dele, todos os dias, o tempo todo, ele usa essa expressão, o tempo todo, quer dizer que não dava sossego a ele. O dia era todos os dias, e todos os dias ela sentia tristeza, todos os dias ela perdia a fome, todos os dias ela não sentia prazer em nada. O salmista está dizendo a mesma coisa: eles me afligem todos os dias, com uma pergunta: onde está o seu Deus? Você não é fiel a ele? Você não diz que é crente, lavado, remido? Onde está o seu Deus? Por que ele deixou você passar por isso?
Por que ele deixou as pessoas te maltratarem? Por que ele deixou a doença chegar na tua porta? Por que ele deixou o desemprego chegar lá? Por que ele deixou o seu filho passar mal? Por que ele deixou você entrar no hospital, dar entrada lá? Por que ele deixou você fazer isso? Onde está o seu Deus? Você não é tão amigo de Deus quanto você pensava que era. Você não é tão íntimo de Deus como você pensava que era. E isso era a aflição que ele sofria. Era o tempo todo os ímpios, escarnecedores, zombadores, dizendo para ele: onde está o seu Deus? Você não é levita? Você não é salvo? Você não adorava a Deus no templo? Você não sacrificava lá? Cadê os teus irmãos? Onde está o seu Deus? Por que ele deixou você passar por isso? Hoje não é muito diferente quando as pessoas nos acusam, quando nós passamos, quando estamos desempregados. Mas você não é servo de Deus? Alguns dizem é falta de fé. Outros dizem, não, você não é tão íntimo assim. Você não está orando? Você lembra dos amigos de Jó, quando Jó passando por aquela situação toda, e os amigos dele chegam e choram com ele, até então tudo bem. Mas depois eles levantam e dizem: Jó, tem nenhum pecado por trás aí não? A culpa não é tua? Você não fez alguma coisa ilícita, alguma coisa errada, para Deus não está te punindo? Onde está o seu Deus? A mulher dele: Jó, amaldiçoa teu Deus, e morre. Onde está ele agora? E é incrível que os ateus gostam de dizer: onde está Deus que não impediu a pandemia? Ou ele não tem todo o poder, ou ele então não existe. E sempre perguntam, fazem essas mesmas acusações, e o cristão muitas vezes é importunado com isso. O cristão muitas vezes é afligido com aqueles que gostam de zombar. Tu é crente? Tu crê naquele que criou o homem do pó da terra? Vai numa faculdade, vai num local onde as pessoas são ateus, elas vão zombar da sua fé. Esse homem está enfrentando a mesma dificuldade. Todos os dias, ele acorda e alguém: cadê teu Deus? Você está aqui ainda com a gente? Cadê o seu Deus? Não aconteceu o milagre ainda. Está esperando? Seu Deus, cadê ele? Por que ele não fez o milagre ainda? Chegou à tarde, na hora do almoço, antes de comer, cadê seu Deus? Antes de dormir, ei, cadê teu Deus? Ele acha que esse teu Deus aí é fraco. Ele não vai te ajudar em nada. Onde está o seu Deus? E no verso 4 ele diz: quando me lembro dessas coisas eu choro angustiado. Aqui já apresenta outra faceta da sua tristeza: angústia. Mas quando eu me lembro dessas coisas, ele vai declarar quais são as coisas. Porque ele está dizendo: eu sou afligido porque as pessoas me perguntam o tempo todo: cadê o meu Deus? E parece mesmo que ele me abandonou. E quando eu me lembro dessas coisas, choro angustiado. E aqui nós temos um outro problema dele: ele se apegava ao passado para resolver alguma coisa do futuro. E veja o que acontecia quando ele diz: pois eu costumava ir com a multidão. Ele se unia com o povo. Ele estava, porque veja que o povo, muitos não moravam em Jerusalém, não moravam onde o templo estava. Eles moravam um pouco distante, outros moravam ao redor. Como as tribos ficavam ao redor do templo. E muitas vezes eles tinham que andar, sair de onde eles estivessem, e ia com aquela grande caravana, andando e cantando alegremente. E veja o que ele diz: eu costumava ir com eles. Eu não sei se você já teve a oportunidade de vir para a igreja com um irmão, ou de andar com ele, de voltando para casa, sabe, no carro, de moto, ouvindo, andando. Quando você vai conversando: e aí, irmão, como é que você está? Tudo bem? E aí você começa a falar de Deus e começa a se alegrar. Um se alegra, o outro se alegra, fala de uma coisa. Me lembro que passava, quando chegava na porta de casa e algum irmão parava, a gente passava horas conversando, e às vezes quando percebia, já estava alta madrugada, e nós tínhamos que voltar a dormir, porque paramos ali e conversamos muito sobre Deus. O salmista está dizendo: eu costumava ir com a multidão. A gente ia junto. E ele ia conduzindo a procissão até a casa de Deus. Ele guiava, ele liderava. Ele estava indo, e ele disse que essa procissão ia com cantos de alegria e de ações de graças entre a multidão que festejava. Era uma festa ir para a casa do Senhor. Talvez por isso que Davi disse: me alegrei quando me disseram vamos à casa do Senhor. Ele vinha, era uma alegria, eles louvavam, eles cantavam, eles adoravam. A multidão festejava o Deus que o salvou. É como nós hoje podemos adorar a Deus, festejar, louvar o seu nome. Crente não tem que ser triste, ele pode ficar, mas ele não tem que ser carrancudo. Ele pode ser um homem alegre, um homem cheio de graça, um homem cheio de festejo. Da mesma forma, nós vemos que ele, quando lembrava disso, quando ele lembrava do passado, ele está no exílio, e ele diz: quando eu lembrava disso, eita, como era bom. Me lembro, irmãos, quando lembrava dos cultos que eram feitos aqui. Me lembro quando os irmãos fizeram o culto, se eu não me engano, das mulheres.
Chá da Tarde, que ficou lindo. Não foi Chá da Tarde? E eu me lembro que mãe estava ali, ela transmitiu e eu pude assistir de lá. E eu me lembro do sentimento de estar longe, de estar distante. Eu dizia, como era bom quando eu estava lá. Quando eu estava pregando, quando eu estava ouvindo, quando eu estava servindo. O salmista está distante, diz, eu me lembro daquele tempo, como era bom. E a gente geralmente costuma fazer isso. Quando a gente diz, nos anos 90 que era ano bom. Eu sou dos anos 80, e a gente diz, anos 80 que era uma raça de homem, né? Anos 80, anos 90 tinha música que prestava. Hoje não tem nada que preste. Ou seja, a gente tem esse costume de lembrar do passado. E geralmente quando a gente lembra do passado é normal. Mas quando está tudo ruim no presente, o passado vem à tona com mais frequência. Nós olhamos para o passado, naquela época eu tinha carro, tinha casa, eu ganhava tanto dinheiro. Hoje está escasso demais o negócio. O salmista está distante, exilado e lembrando, eu costumava ir para a igreja. Eu costumava ir à casa do Senhor, servindo, liderando, guiando. E era uma alegria só. Os meninos, os mais velhos, os mais novos, todo mundo ia. A gente acampava e parava ali. Todo mundo comendo churrasquinho na frente da fogueira. Uns tocando harpa, ou cítara, ou violão. E todo mundo louvando a Deus. E quando era de manhã, a gente acordava e continuava seguindo e caminhando até chegar na casa do Senhor. E quando chegava na casa do Senhor, a presença dele estava sobre a igreja. Consegue entender que ele está no exílio lembrando do que acontecia antes. E aí ele faz aquela pergunta: por que está abatida? Verso 5. Por que você está abatida, ó minha alma? Por que você está tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Perceba que agora o salmista vai investigar o motivo da sua tristeza. Toda tristeza tem um motivo. Toda angústia tem um motivo. Ninguém fica triste, abatido, angustiado do nada. As aflições vêm, normalmente é isso, as aflições vêm. As dificuldades vêm. O sentimento de incapacidade vem. A falta de presença de Deus vem também. E muitas vezes nós estamos afligidos, torturados, abatidos e tristes, distante de Deus. E o que acontece? Muitas vezes vem então essa tristeza de alma, essa doença da alma. Ela vem e assola pequenos, novos, velhos. Ela não escolhe quem ela vai pegar, ela pega. E veja que o salmista faz uma investigação. Tem momentos que você não vai conseguir ouvir ninguém. Ninguém vai conseguir acalentar o seu coração. Vai ter momentos que você vai até ouvir, mas não vai resolver. Mas vai ter momentos que você vai ter que parar na frente do espelho e fazer uma investigação. Por que você está assim? Perceba que ele está conversando consigo mesmo. Geralmente a gente quando está com problemas, a gente acorda de manhã e o problema continua falando. Já percebeu? Você está de manhã, teve alguma coisa que lhe afligiu, amanhã de manhã você acorda e qual é a primeira coisa que vem na mente? O problema. E ele fala, não é? Ele fala. Já parou para pensar que ele fala? Ele diz, olha, isso aqui aconteceu por causa disso. Aquilo ali, isso vai dar errado. Parece que ele fala. Aqui parece que o salmista diz, parou. Eu não quero mais ouvir a minha consciência. Eu quero saber o porquê que eu estou assim tão abatido. Por que você está assim tão triste, a minha alma? Eu quero saber qual é o motivo. Eu quero saber por que você está se contorcendo, se curvando, está deprimida, triste. Ele está investigando as causas. Muitas vezes nós temos que fazer isso, dar um basta nas vozes que a gente ouve, da perturbação, da angústia, da raiva, da ira, da vingança, das formas que nós vamos maquinar para destruir e parar e olhar, por que é que eu estou assim? O que é que me fez chegar até esse estado? Ele para de frente para ele mesmo e faz essa pergunta, por que você está tão triste? Por que isso chegou a esse ponto? O que aconteceu que te levou a isso? Porque você está assim tão perturbada. E essa palavra perturbada é um grito, é um rosnar de um urso. Parece que dentro dele, ele está rosnando como um urso. Às vezes a gente está assim, calado. Eu geralmente quando estou triste, abatido, eu fico triste, parado, calado, evito falar. Por dentro está lá um animal rosnando, querendo arrancar tudo e sair e matar alguém. Mas por fora a gente está feito rindo. E perceba que aqui ele está dizendo, por que você está tão perturbada? Porque esse barulho todo dentro de mim, porque essa angústia, porque toda essa perturbação,
esse choro, essa situação que me inquieta, esse barulho, porque esse alvoroço todo dentro de mim. Faça esse teste hoje. Chegue na frente do espelho e se olhe e veja o porquê que você está do jeito que está. O que te levou a você sentir o que você está sentindo. Investigue as causas do que está acontecendo com você. Não aceite apenas diagnósticos externos. Você precisa se conhecer, saber o que passa por dentro de você. É engraçado que Sócrates já dizia: conhece-te a ti mesmo. Enquanto as pessoas queriam conhecer o universo, ele disse: como é que eu posso conhecer o universo se eu nem me conheço? O apóstolo Paulo, muito melhor do que Sócrates, disse: olha, examine-se, pois o homem a si mesmo, se conheça, faça uma retrospectiva, olhe para dentro. Por que tanta perturbação? Por que tanta inquietação? E nós chegamos aqui muitas vezes assim, era tão bom quando a gente só começou a louvar, mas agora o pastor começou a tocar num ponto que eu não queria que ninguém soubesse. Mas Deus trouxe você aqui para tratar o seu coração, para falar com você, para tratar com a sua alma, como Ele tratou com a minha, está tratando com a minha. Por que está assim? Como foi que chegou até esse ponto? Deus está tratando com você. Ele traz então a solução para isso. Põe a sua esperança em Deus. Coloque, confie nele, espere nele. Olhe para Deus, tire os olhos da pandemia, tire os olhos da Rede Globo, tire os olhos do problema, olha para Deus, coloque a sua confiança, a sua esperança em Deus. Ele não vai passar, a pandemia vai passar, as dificuldades vai passar, mas Deus continuará imutável. Ele é imutável, Ele não muda, Ele continua sendo Deus. Pode passar anos e entrar anos, reis e sair reis, Deus continua governando o mundo para a glória dEle. Tire os seus olhos do problema e coloque os seus olhos em Deus. A sua esperança, aquilo que faz você suspirar, que seja Deus. Mas está tudo vindo de cabeça para baixo. A angústia, o medo, a tristeza, o choro, tudo isso vem, ok. Chore e coloque a sua confiança em Deus. Chore e confie no Senhor. Chore e espere na pessoa de Deus. Confie nele. Entregue o seu caminho a Ele. Veja, ele disse: eu ainda o louvarei. Ele tinha uma esperança. Eu ainda vou sair dessa situação. Eu ainda vou chegar no momento de estar com os meus irmãos novamente. Eu ainda o louvarei. Ele queria sair dali. Ele queria voltar a trabalhar. Ele queria voltar a estar na casa do Senhor. Ele disse: espera, coloca a sua confiança em Deus. Percebe que ele está exortando a própria alma. Ele não está dependendo de outros para fazer tal coisa. Ele mesmo está exortando a própria alma. Sabe, tem momentos que você tem que pregar para você mesmo, porque o seu coração é duro, porque nós passamos por dificuldades, e essas dificuldades nos endurecem. Nós ficamos com raiva, e essa raiva às vezes nos endurece. E o que acontece? Há momentos que você tem que parar na frente do espelho, quando você for tomar banho, quando estiver lavando a louça, quando estiver trabalhando, e prega para você mesmo, prega para a tua alma, fala para ela, diz para ela: coloque a sua esperança em Deus. Ele pregou para ele mesmo. Coloca a sua confiança em Deus. Confia nele, porque chegará um dia que eu vou voltar a louvá-lo. Chegará um dia que essa situação vai passar e eu vou elogiar a Deus na beleza da sua santidade. Ele é o meu Salvador. Não é uma vacina, não é um presidente. Ele é o meu Salvador. E detalhe, irmãos, Deus é um Salvador tão poderoso que Ele nos salva de nós mesmos às vezes. Ele nos salvou de nós mesmos. Nós nascemos mortos em delitos e pecados. Ele nos transformou, nos teletransportou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ele nos deu vida. Ele nos regenerou. Ele nos fez de novo. Ele nos salva de nós mesmos. O salmista está lá. E não vai ser os inimigos que vai destruir ele. Não vai ser as dificuldades que vai destruir ele. Porque lá ele confia que Deus o salvará. Sabe, esse é o grande ponto. Quando nós passamos por aflições, temos que colocar a nossa confiança em Deus. Ela vai passar. É uma esperança que nós temos. Isso tudo vai passar. Essa situação vai acabar. Ele é o meu Salvador, Ele é o meu Deus. E aí então chegamos no verso 6. E veja que aqui parece que ele começa a dizer: Deus esqueceu de mim. Ele começa a conversar e no meio da conversa, Deus esqueceu de mim. E veja que o verso 6 diz: a minha alma está profundamente triste. Mas espera, no verso 5 ele diz que ele tem que colocar a confiança em Deus. Tudo bem, mas no verso
6 ele começa a dizer que está triste de novo. Quem nunca passou por isso? Quando você está triste, confia que Deus pode resolver o seu problema, mas só o ato de você confiar não faz a tristeza embora. Ela continua lá. Veja que o salmista está aqui no meio do seu sofrimento, dizendo: coloca a sua esperança em Deus, a minha alma. Confia nele, eu ainda o louvarei. Aí ele chega no verso 6, a minha alma está profundamente triste. Saber que Deus vai resolver o seu problema muitas vezes não vai tirar a tristeza. Ela vai continuar lá. Confiar em Deus vai ser bom, mas muitas vezes não vai resolver o problema da sua tristeza. Porque nós vamos estar indo, prosseguindo. Spurgeon, quando os biógrafos dele escreveram o livro dele, A Depressão de Spurgeon, dizia que ele permanecia triste, abatido. Os diáconos às vezes tinham que trazer ele e colocar no púlpito para que ele pregasse, mas ele pregava dizendo que o Senhor é bom, que o Senhor é Deus, que o Senhor é fiel, mas ele continuava triste. Nós temos uma esperança e colocamos a nossa vida nessa esperança, em Deus, a nossa rocha, mas isso não alivia muitas vezes a nossa tristeza. Continuamos às vezes triste, profundamente triste. Nós ficamos alegres e essa é a nossa vida, né? Ficamos alegres e ficamos tristes. Temos esperança e ficamos tristes. Estamos felizes e ao mesmo tempo estamos tristes. Nós queremos ganhar o céu e às vezes nós sentimos tão terreno, tão fraco, tão cabisbaixo, tão abatido. Quando ele realmente desejou confiar em Deus, quando ele esperava que as coisas fossem melhorar, quando ele viu que deveria ficar calmo e alegre, sua tristeza estava ali para dizer: eu estou aqui ainda. Era como uma âncora ali puxando. E a depressão faz isso, ela é como uma âncora, puxando o homem para baixo. Ela vai diminuindo até você ficar soterrado. Spurgeon dizia que era como se fosse uma areia movediça, que quanto mais ele tentava sair, ela era tão profunda que ela ia afundando ele, tomando conta dele, ao ponto dele não ter outra forma de sair, e as pessoas tinham que levá-lo no colo. E sabe quando a gente está assim, sabe que nós precisamos de Deus, colocar a nossa esperança nele, e precisamos da igreja, dos irmãos. Você não abandona uma pessoa que está depressiva, você atrai ela para si. Se ela não quiser vir, é o direito dela, mas se ela estiver triste, você está lá. É para isso que você está aqui, para servir ao seu irmão que está do seu lado. É para isso que nós estamos aqui, para servir uns aos outros. É para isso que nós estamos aqui, para quando um cair, você levantar e dizer: vai, se for preciso eu carrego você no braço, se for preciso eu coloco você nas costas, mas eu vou conseguir você chegar lá, você vai comigo até lá. É por isso que precisamos de pessoas. É pessoas que contam mais com animais do que com pessoas. E dizem: eu prefiro animais. Por mais que eu goste dos bichinhos, eu amo pessoas. Amo pessoas. Pessoas sofrem com pessoas. Pessoas gemem com pessoas. Procura uma pessoa para você chorar, gemer. Nós temos todos aqui. Eu tenho vários aqui. Olho para vocês e eu sei que eu posso chorar junto. Sei que eu posso me alegrar com vocês. Sabe, o salmista está aqui profundamente com a confiança dele fixa em Deus. Mas mesmo assim, ele está profundamente triste e precisando de pessoas. E aí ele diz: por isso de ti me lembro, desde o Jordão, das alturas do Hermon, desde o Monte Mizar. Mesmo no meio do exílio, que alguns entendem que ele estava aqui bem distante, ele conseguia olhar a terra, conseguia ver a terra. E ele disse: eu me lembro de ti, Deus. Porque ele está falando: a minha alma está profundamente triste, por isso eu me lembro de ti. Mesmo no meio desse exílio, no meio da angústia, do abandono, o salmista ainda lembra de Deus. E aqui, irmãos, talvez você consiga entender isso. No meio da angústia, no meio da profundidade da tristeza, lembre-se de Deus. Existe um Deus e Ele está olhando para você. Ele não saiu do trono, Ele continua governando. Ele não esqueceu de você, não te abandonou. Ele continua lá, olhando para você, e tudo está no controle dEle. Nós passamos por dificuldades e a primeira coisa a fazer é: Deus me abandonou, me deixou. Mas aqui percebe que o salmista diz: não, eu me lembro de ti ainda. Eu me lembro de Deus. Eu coloco a minha esperança em Deus, a confiança em Deus. Ele vai nos libertar. Ele vai resolver a nossa situação. Verso 7 ele diz: um abismo chama outro abismo. Ao rugir das tuas cachoeiras, todas as tuas ondas e vagalhões se abatem sobre mim. Ele usa duas figuras aqui para dizer, para mostrar qual era a situação que ele estava sentindo. A primeira figura é a figura das ondas.
que ele entende que essas águas que vinham ali, que caía do monte do Jordão, que era muito gelo, e quando chegava o momento que ela derretia, vinha descendo ali com águas em fúria. Esse um abismo chama outro abismo, ou uma inundação segue outra inundação. É uma imagem que traz a ideia de águas incontroláveis. É basicamente o que ele está sentindo, um turbilhão de coisas. É basicamente o que ele está sentindo, como se as ondas viessem e batessem nele. Sabe quando você diz, a casa caiu sobre a minha cabeça, nada mais dá certo? Sabe quando você olha e diz, uma avalanche me derrubou? Eu não consigo suportar esse problema, é muito para mim. Essa prova é grande demais, eu não consigo resistir a ela. Ela veio, bateu de cara comigo e me derrubou, e eu não consigo sair dela. O que eu faço? Ele disse, eu lembro de ti, mesmo um abismo chama outro abismo, mesmo que essas ondas venham e batam sobre mim, elas me derrubam, elas vêm sobre mim. E sabe, irmãos, é isso que a gente sente quando a gente está passando por uma provação muito grande. Quando estamos profundamente tristes, é como se essas situações se tornassem um grande mar e nos engolisse. Quando a gente passa por essas dificuldades, é como se uma avalanche viesse e nos tomasse. E a gente fica ali, morrendo afogado. Eu não sei como eu vou sair disso. Eu não sei como eu vou conseguir chegar ao limite. Eu não sei como é que eu vou conseguir ultrapassar essa barreira. Ele está intensificando a oração. Parece que uma avalanche vem de ondas e bate sobre mim e me derruba. E muitas vezes a dificuldade nos derruba, nos joga no chão, tira a nossa paz, tira o nosso sossego. Contudo, chega no verso 8, e a NVI, eu vou ler e você vai entender qual é a conotação que ela expressa. Ela diz, concede-me, Senhor, o seu fiel amor de dia, de noite esteja comigo a sua canção, é a minha oração ao Deus que me dá vida. Parece-me, quando você lê esse texto na tradução da NVI, parece que o salmista está pedindo, fazendo uma oração. No hebraico é diferente, porque no hebraico tem a conotação que tem a nova versão viva. Ela diz, durante o dia, porém, o Senhor derrama o seu amor. Esse quanto o dia vem, quando ele chega, quando ele se aproxima, quando eu acordo, quando o dia vem, Deus derrama sobre mim o seu amor. E outras traduções dizem, para que eu possa vencer essa situação, para que eu possa suportar essas ondas que vêm sobre mim, Deus tem que derramar o seu amor sobre a minha vida. Durante o dia, o Senhor derrama sobre mim o seu amor. É saber que somos filhos amados de Deus, que nos acalenta a alma, que nos aquece o coração. Saber que as pessoas podem se levantar contra nós, mas nós somos filhos amados do Deus vivo. Nós pertencemos a Ele. E se à noite eu entoo cânticos e faço oração ao meu Deus, o Deus que me dá vida. Ele sabe, durante o dia, Deus derrama o seu amor e eu me sinto amado. Imagine você passando essa situação que o salmista está passando, exilado, sendo afrontado todos os dias. E ele diz, durante o dia, no meio dessa afronta toda, Deus derrama amor sobre mim. Eu consigo olhar e dizer, onde está o seu Deus? Eu continuo amando meu Deus. Mas Ele não se levantou para te ajudar, mas eu continuo amando meu Deus, porque Ele derrama sobre mim o seu amor. No meio da aflição, é isso que nos acalenta. Deus derrama o seu amor sobre a sua igreja, e a igreja passa. E eu me lembro, meu diácono, que na época do seminário, na aula de psicologia, o professor que era psicólogo, que era diácono também, ele disse que os cristãos são o único povo que sabe lidar com a doença, que sabe lidar com a angústia, porque ele sabe que ela não é um ponto final, ela é uma vírgula. Chegará um dia que eles vão conseguir passar por ela. Eles sabem lidar com o sofrimento. Muitos cristãos conseguem lidar com o sofrimento, mas porque eles entendem que eles são amados de Deus. No mundo nós teríamos aflições, mas nós teríamos que ter bom ânimo. Deus venceu, Cristo venceu, e Ele derrama, é como se fosse uma capacidade para você suportar durante o dia. Durante o dia, se não for o amor de Deus que é derramado nos nossos corações, irmão, você sabe o que aconteceria. À noite, eu entoo cânticos a Ele. À noite, quando a noite chega, quando está todo mundo apertando Ele,
acusando ele, ele continua louvando ao Senhor, dizendo só o Senhor é Deus, adorando a Deus. Ou no meio da situação eu te convido, o Salmo te convida, adore a Deus, louve a Ele, derrame o seu coração diante de Deus, entregue louvores a Ele à noite. Essa noite vai passar, vai chegar o dia, e no outro dia as misericórdias do Senhor se renovarão, e você sairá disso, mas adora Ele hoje. Quando a noite mal chegar na sua vida, continue entoando seus cânticos ao Senhor, entoando adorações a Ele. É o que nos calenta. Eu me lembro que Lutero, quando recebia uma má notícia, ele disse: eu vou ali cantar um salmo. E isso é lindo, porque quando a gente recebe uma má notícia, uma acusação, quando alguém está nos afligindo, a gente quer logo se vingar, matar, estraçalhar. Quando a gente recebe esse homem Lutero recebeu uma notícia ruim, alguém morreu, eu vou ali cantar um salmo. Alguém está passando dificuldades, eu vou cantar um salmo. O rei, o papa já colocou a bula que você é excomungado, eu vou cantar um salmo. Sabe, às vezes nós temos que pegar esse hábito, quando as coisas ruins começarem a chegar na nossa porta, para querer entrar. Louve ao Senhor, adore a Deus, volte-se o seu coração para Ele, descanse no Senhor, entregue o seu coração para Ele, receba dEle o amor que Ele derramará sobre o seu coração. E quando esse amor entrar no seu coração, louve a Ele, entregue louvores e adoração a Ele, ao mais alto, ao Santíssimo Deus, que vai poder ouvir a sua oração. Ele disse: essa oração que eu faço ao Deus que me dá vida, no meio da situação que Ele parece que está morto, está triste, abatido, e ele não tem vida, não tem vigor, não tem força, mas Deus pode dar vida. Você crê nisso hoje? Você pode estar angustiado do jeito que for, Deus pode te dar vida. Mas parece que aqui ele tem um passo a passo. Você percebeu? Parece que ele tem um passo a passo. De dia ele derrama o amor sobre o meu coração, eu percebo isso, sinto esse amor. À noite eu canto a Ele e oro. Parece um pouco com Paulo e Silas, que quando eles estavam presos com seus pés cerrados, a Bíblia diz que perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos de louvores ao Senhor. Quando as notícias ruins vierem, eu te chamo, vamos louvar ao Senhor, vamos adorar ao Senhor. Mas a pandemia está no auge, vamos adorar ao Senhor, porque Ele é atemporal, essa vai passar, e Deus continua sentado governando no trono. Verso 9: direi a Deus, minha rocha. Agora ele vai apelar para Deus, ele vai se voltar para Deus. Eu vou dizer a Deus que é minha rocha. Perceba, irmãos, se você tirar o seu entendimento disso, você cai. Deus é a nossa rocha, Deus, Ele é a nossa defesa, Deus é aquele que nós podemos colocar a nossa esperança, Ele é o nosso Salvador. Nunca podemos esquecer disso. Nós podemos contar com Deus, Ele não é morto. Deus não está morto, Ele está vivo, Ele reina, Ele governa, Ele é a nossa rocha. Quando nós estamos passando, por exemplo, não sei se você já passou alguma vez de morrer afogado. Eu já passei várias. Morando em Recife, era pertinho da praia. E me lembro que quando eu ia para a praia com um amigo que morreu já, as primeiras vezes que eu fui com ele para a praia, a gente ficou conversando, cada um pegou um pedaço de isopor, e a gente ficou naufragando ali, conversando besteira e batendo as pernas. E as ondas vão levando. A gente nem percebeu. Eu não sabia nadar. E eu me lembro que quando a gente olhou para trás, bora voltar, já estava ficando escuro. Bora. Quando a gente olhou para trás, os prédios da orla estavam bem pequenininhos. A gente estava bem distante da praia, da areia. E na hora eu soltei, nervoso, soltei o isopor. E eu procurei o chão e afundei. E saí angustiado, agoniado, procurando água. E ele me pegou, me deu o isopor dele, me colocou no isopor e ele fica em cima. E ele me empurrava, ele sabia nadar muito bem. Ele me empurrava e nadava. Me empurrava e nadava. Me empurrava e nadava. E eu desesperado, vou morrer. Pensava na minha mãe, pensava nas minhas irmãs, vou morrer. E ele me empurrava, calma. E em aquele desespero, me empurrava e nadava. Quando a gente chegou na areia, ele quase desmaia, cansado, morto. Mas a areia, sabe o que significava? Firmeza. Eu não estava mais morrendo afogado. Sabe quando você chega no seu país e quer beijar o chão? Você está firme no seu local.
Pronto, o salmista está dizendo: direi a Deus, a minha rocha, aquele que eu posso firmar os meus pés, eu posso colocar a minha casa, vou ficar em cima e eu não vou ser abalado, aquele que eu vou estar nele e as ondas não vão me derrubar, as águas que vinham do monte, ela não vai me afogar, eu vou continuar firme, porque eu estou firme na rocha, no Deus que é a minha rocha. Muitas vezes você pode naufragar porque você tira os olhos de Deus. Lembra de Pedro? Mestre, Jesus, deixa eu ir. Vem. E ele vai. E ele pisa. E ele continua andando. E tudo bem. E ele está lá e todo mundo, nossa, Pedro está andando sobre as águas. E aí o vento vem, pô! Vem as águas, pô! E ele olha, tira os olhos de Jesus. Tira os olhos da rocha. Ele tira os olhos da perfeição. Ele tira os olhos da salvação. Ele tira os olhos dali da segurança. E o que é que ele faz? Afunda. Ele faz a oração mais curta da Bíblia: Senhor, salva-me. E Cristo pega-o e coloca de novo nele, a rocha. Cristo, a rocha. Nós podemos descansar na rocha. Ele é a nossa segurança. A nossa segurança não está em outro, não está no Estado, não está no governo, não. A nossa segurança está em Deus. Ele é a minha rocha. O salmista disse: Ele é a minha rocha, eu vou dizer a Ele. E aí ele diz, faz duas perguntas sinceras, que nós nos identificamos, porque é o que nós sentimos quando estamos passando por aflições. Por que te esqueceste de mim? A mesma pergunta que praticamente Jesus faz: por que me abandonaste? Meu Deus, minha rocha, o Senhor me abandonou porque o Senhor se esqueceu de mim. Por que isso aconteceu? Por que o Senhor permitiu tal coisa? E parece que é isso quando a gente fica desempregado. Quantas vezes eu, Senhor, o que o Senhor quer me ensinar com isso? Eu não consigo entender porque eu estou desempregado. Minha esposa está com a sandália furada, indo para a igreja. A gente às vezes tinha que pegar o alimento da ceia para poder, era a nossa feira, porque a gente não tinha condições. E eu lembro, Senhor, por que isso, Deus? Não tem pecado você perguntar o porquê. O salmista está perguntando: por que o Senhor se esqueceu de mim? Parece que ele está dizendo, quando ele chega na segunda pergunta: por que eu devo sair por aí vagueando? Por que eu devo sair daí pranteando, oprimido pelo inimigo? É como, quem foi que deu autoridade para ele fazer isso comigo? Por que o Senhor deixou isso acontecer? O Senhor permitiu ele fazer isso? É por isso, Deus. Queridos, nosso coração triste, abatido, ele faz isso. Nós parece que nos sentimos abandonados. Cadê Deus? Não sinto a presença dele. Por que o Senhor me abandonou? E parecia que era, né? Quando você vê a situação dele exilado, distante, parecia que Deus o deixou de lado. Parecia que Deus disse: eu não quero você, se vire. E ele sente isso, como uma pessoa sente quando ela está no leito de um hospital. Por que Deus deixou isso acontecer? E ele faz a pergunta diretamente para Deus: por que o Senhor se esqueceu de mim? Por que eu devo sair daí como se o inimigo vem e me acusa, me atinge? Eu fico triste, oprimido. Quem deu autoridade para ele? Por que ele faz isso? O Senhor deixou ele fazer isso. Ele não tinha autoridade sozinho, o Senhor permitiu. São perguntas de um coração angustiado, que está vendo e vivendo uma situação ruim, ao ponto de levá-lo à amargura. O próprio Cristo pergunta no meio da sua angústia: Deus meu, por que me abandonaste? Perceba que a pergunta de um coração angustiado, triste, que nós fazemos. É por isso que os salmos, eles são tão intrínsecos, porque parece que é algo que nós vivemos. Quando nós passamos, quando alguém está doente, quando o filho está abatido, quando o filho está doente: Senhor, por quê? Quando alguém levanta calúnia, difamação: Senhor, quem deu autoridade para ele? Por que o Senhor permitiu isso acontecer? Então ele chega no verso 10 e diz o que acontece com ele quando essas coisas acontecem: até os meus ossos sofrem agonia mortal, quando os meus adversários zombam de mim. Quando tudo isso acontecia, ele sentia os ossos desmanchar, dor nos ossos, era uma agonia mortal, era uma agonia de morte. Quando eles perguntavam o tempo todo: onde está o seu Deus? Todo o tempo, repetidas vezes: cadê seu Deus? Irmãos, a arma do inimigo é a repetição da pergunta. Você percebeu? A arma do inimigo é dizer: você não é crente? Mas acontece qualquer coisa: você não é crente? Você vai ver que isso vai ser repetido. Você não está indo para a igreja, né? Recebeu a oração lá? Você não recebe a bênção apostólica todo final do culto? Por que isso aconteceu? O carro bateu. Por que o carro bateu? Por que isso aconteceu? Cadê teu Deus? Ele não viu?
sempre as mesmas acusações, porque o diabo é assim, ele usa as mesmas pessoas para fazer essas mesmas acusações. Onde está o seu Deus? Cadê o seu Deus? Ele não te ouve. Você está perdendo tempo orando, lendo a Bíblia, 66 livros, está perdendo seu tempo. Ele não te responde. O braço dele parece que está mirrado. Ele não vai ouvir, não vai estender a mão, ele não vai fazer nada. E assim a angústia vem no nosso coração. E o salmista está lá, exilado. As pessoas sabiam que ele estava no templo, que ele servia lá, mas agora está exilado, triste, abatido. E as pessoas perguntando: cadê teu Deus? Irmãos, não era um fornicador, não era um adúltero, não era um prostituto, não era um maconheiro. Era um servo de Deus sendo oprimido ali. Era um servo de Deus sendo caluniado no exílio. Era um levita, um que adorava a Deus com a sua adoração em louvores e práticas. Era um homem de Deus ali, sendo afligido. Você acha que você vai passar por isso? Não vai passar por isso? Todos nós vamos passar. As pessoas vão nos afligir. Ainda vão perguntar: por que Deus deixou isso acontecer? Porque, cadê teu Deus? Está vendo? Ele não é por você. Vocês não dizem lá: se Deus é por mim, quem será contra mim? Está vendo? Ele não é por você. Ele nem existe. Me lembro de um ateu conversando comigo lá em Portugal, e ele disse: vocês brasileiros confundem política com religião. Deus nem existe, e vocês levam a Deus para dentro da política. E a gente debateu, e eu, quando mais ele falava, mais eu falava, e ele ia se saindo, eu ia atrás dele, e aquele debate ia acontecendo. Ao ponto, ele disse: deixa isso para lá. Mas chegou ao ponto de chamar, de dizer que Deus não existe, que Deus é um mito. Talvez hoje no Brasil, como é o maior país da América Latina, o maior país de cristãos da América Latina, nós não sabemos o que é, muitas vezes, estar num outro país que ninguém diz: vai com Deus. Deus te ama, Deus te abençoe. Ninguém pede a bênção lá. Ninguém diz: olha, vai com Deus. Eu me lembro que quando eu terminava de limpar, eu terminei de limpar um vidro. Parece mentira o que eu vou contar. Diante de Deus, que Deus me fulmine se não for. Eu limpando o vidro. Um rapaz saiu, ele disse: até amanhã. E eu disse: até amanhã, vá com Deus. Ele olhou para mim e fez: com Deus, é? Ele não vai comigo não. Sabe, zombando abertamente de que Deus não existe. Talvez você nunca teve que lidar com uma pessoa assim. Eu tive que me lidar várias vezes com isso. Com pessoas assim, que zombam. E você às vezes é afligido porque nós não conseguimos provar que Deus existe, nem ele que Deus não existe. Um cientista não consegue provar que Deus existe e vice-versa. E aí é questão de fé. Logo, as pessoas zombam quando vê você passando por dificuldade. Cadê teu Deus, hein? Você não crê nele? Parece que o diabo está ali por trás, né? Usando. Não é assim que Deus diz? Certamente que não. É um mito. Crer em Deus é um mito. E aí faz você muitas vezes ser envergonhado. Quando você não domina muito bem a Bíblia. Quando você não sabe responder a alguém: olha, tu sabe isso aqui? E alguém: não, mas você não é crente? Você não anda com a Bíblia? Você não conhece ela? Você não conhece teu Deus? Por que você não sabe explicá-la? Onde é que essa aqui não é contradição? E tentam nos envergonhar. O salmista está lá, passando por essa mesma situação, e as pessoas zombando e dizendo: onde está o seu Deus? Se ele existisse, e você diz que é servo dele, ele não tinha deixado você vir para cá. Esteja em pé, meus irmãos. No verso 11, ele termina com a mesma afirmação do verso 5. Perceba o que ele diz no verso 11: por que está assim tão triste a minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador, Ele é o meu Deus. Parece que ele está dizendo para a alma dele, depois de todas essas situações: as águas vêm, os problemas vêm, a dificuldade vem, a tristeza vem, a angústia vem. E ele faz a pergunta de novo para terminar o capítulo 42. Por que você está tão triste? É como se ele estivesse dizendo assim: ó, temos uma esperança maior. Por que você está tão triste? A nossa esperança é muito maior do que um sentimento. A nossa esperança está em Deus. Ela é maior do que a tristeza. Por que você está assim tão perturbada? Temos um sentimento melhor do que a perturbação para sentir. Logo, põe a sua esperança em Deus. Ele está dizendo para a alma dele: a nossa esperança não está na tristeza. A nossa esperança não está naqueles que nos acusam, aqueles que perguntam onde está Deus. A nossa esperança está naqueles que conhecem a Deus. Eu conheço a Deus. A minha esperança está em Deus. Ele é real, Ele é visível. Nós podemos apalpá-lo, senti-lo. Ainda o louvarei. Tudo isso vai passar.
seja a angústia, seja as acusações, tudo isso vai passar e eu vou louvar a Ele, elogiá-lo. Ele é o nosso Salvador, Ele é o Deus vivo, Ele é o nosso Deus. Ele nos salvará dos inimigos, irmãos. Podemos descansar em Deus. Ele é a nossa rocha, podemos descansar nele. Quando você passar por esse mesmo turbilhão de coisas que esse homem passou, lembre-se disso, investigue sua alma. Pregue para ela, quando ela ficar agitada dentro de você, e você rindo, mas por dentro pegando fogo, investigue, pergunte para ela por quê, o que levou você a chegar nesse estado. Pregue para ela, coloque sua esperança em Deus, entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele, mas Ele fará. Busque o Senhor, louve a Ele, adore ao Senhor, ou seja, faça aquilo que parece um beabá do cristão, não é? Parece aquele todo iniciante sabe disso, mas sabe por que Deus nos traz para falar as mesmas coisas às vezes? Porque nós esquecemos. Quando nós passamos, e essa semana passada foi tão difícil para mim, que domingo eu preguei como se, de corpo presente, mas como se eu não estivesse aqui. Foi difícil demais ser afrontado e caluniado, sendo que não tinha culpa. Mas sabe o que acontece? Ao longo dos dias, a primeira coisa a se fazer, orar, voltar-se para Deus, ir a Ele. E sabe o que Ele faz? Ele vai nos acalentando e vai nos fortalecendo. E nós conseguimos, ainda que triste, porque a tristeza continua, mas nós conseguimos racionalmente saber em quem nós temos crido. A fé, ela é racional, ela não é uma fé irracional. Nós cremos num Deus que é real, é verdadeiro. Logo, nós confiamos nele, temos uma fé racional. Temos uma fé racional. O salmista está exilado e pedindo a Deus que Deus possa tratar com ele, possa restaurá-lo, a sua alegria, a sua paz, o seu serviço, e ele ansiava por isso. Mas para que ele entendesse tudo, ele teve que se investigar. Vamos orar nessa hora. E você faça esse exercício de auto-investigação. Pare de frente para você mesmo e se investigue. Se for preciso, chame a sua alma ao arrependimento. Pregue para ela. Diga por que você está assim. Coloque sua esperança em Deus, confia nele, Ele é a minha rocha. É nele que eu tenho que pôr a minha fé. A tristeza não pode me consumir mais do que a minha esperança em Deus. Eu não posso deixar que isso me atrapalhe ao ponto de perder a minha esperança em Deus. Faça esse exercício nessa tarde. Querido Deus eterno, Senhor, nós te rendemos graças. Te agradecemos, ó Deus, te pedimos que a tua bênção, a tua graça esteja sobre nós. Ó Deus, no momento em que nós estivermos passando por essa situação, que o salmista passou, que outros irmãos passaram, que nós passamos cotidianamente, onde as pessoas perguntam onde está o seu Deus, Senhor, revela-te a nós nessa tarde, Deus. Senhor, acalenta nossas almas, Senhor. Senhor, nos encha com o teu Espírito Santo nessa tarde, Senhor. Tira de nós aquilo que não te agrada, Pai. Se entrou alguém triste, abatido aqui nessa tarde, que o Senhor possa trazer e renovar a sua esperança, Senhor, que o Senhor possa enchê-lo com o teu Espírito, para que ele possa entender que o Senhor é a rocha, e em ti nós podemos confiar que o Senhor não nos abandonará. Ó Pai, em nome de Jesus, enche o nosso coração com o teu amor, derrama sobre nós o teu amor, e que à noite possamos louvar ao teu nome, orando e te agradecendo, em nome de Jesus. É o que nós te pedimos nessa tarde, em nome de Jesus, amém.